O empate, eu acho que é normal, o empate com o Cruzeiro não é motivo para vaia. A decepção do torcedor, eu entendo, ele espera uma vitória, mas vaiar não. Mas acho que a vaia, ela está trazendo o quê? Empate com o Remo, empate com o Santos, são 3 jogos em casa. Nesse momento, o Palmeiras está jogando menos que o Flamengo. Se você for olhar o jogo de domingo, independentemente do resultado de hoje, o Flamengo entra mais credenciado do que o Palmeiras. Agora, o Flamengo hoje, ele vai ter uma baita chance de levar para 2 pontos a vantagem do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ontem, é claro que é um jogo difícil contra o Cruzeiro, mas é tropeço. Você não ganhar dentro de casa, na situação que Flamengo e Palmeiras estão, é tropeço. E o Flamengo, ele vai entrar hoje em campo num jogo que é bem mais complicado, que é contra o Atlético Paranaense, mas se vencer, ele vai para 2 pontos de diferença com jogo a menos. Ou seja, moralmente, o Flamengo pode estar assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro hoje. E por quê, Mauro César Pereira? Por mais um tropeço do Palmeiras, o Palmeiras chega a 3 jogos seguidos sem vencer, são 3 empates seguidos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, foi vaiado pelo seu torcedor em Barueri, e o Abel Ferreira, é isso que eu falo, eu não sei o que passa na cabeça do Abel. O Abel é um ídolo eterno do Palmeiras, mas ele não assumiu que ele foi vaiado. Eu vou até mostrar essa declaração do Abel Ferreira, porque ele é perguntado sobre as vaias, ele diz que vaias pro árbitro. Aí o repórter, não, o time foi vaiado depois do jogo, você quer se posicionar? Ele diz, não quero me posicionar, porque pra mim não teve vaia. A gente vai botar não só a declaração do Abel, dizendo que não ouviu, como também as vaias, porque as vaias foram altas, não dá pra dizer que não ouviu. Foi o estádio praticamente inteiro vaiando, porque o Palmeiras chega a 3 jogos sem vitória. Vamos ouvir aí o Abel Ferreira e as vaias depois do jogo. Olha aí, Mauro. Porra, ele dizer que ele não escutou, ele pode dizer, não quero. E ele deu um fora ali, que eu acho que você até concordou, claro. Que ele diz, eu não tenho que reagir a nada. Lógico. Né, do repórter. Ele tá certo. Ele não tem que reagir. Ele tem que responder, porque reação hoje, reação o quê? O cara vai dar um chilique, vai fazer não sei o quê, vai plantar banana. Ele não tem que reagir, ele é um técnico dando entrevista na sua posição de técnico do Palmeiras após um jogo. Ele tem que responder perguntas. Eu acho que a pergunta não foi bem formulada, minha opinião, com todo respeito ao companheiro. Acho que a pergunta poderia ser, Abel, o Palmeiras mereceu as vaias? Porque as vaias foram muito claras. O que você achou? Pode reagir? Não, o Palmeiras mereceu as vaias. As vaias não estão em discussão, elas aconteceram. Ouvimos agora as vaias mais uma vez. Acho que assim, a pergunta não bem formulada, não muito bem formulada, permitiu que ele... Eu acho que ele foi bem. Do ponto de vista dele, falei, não ouvi, tal, beleza, tal. Desconversou. Vai falar o quê? Vai discutir com a torcida? Do ponto de vista do Abel, acho que ele foi correto. Ele se esquivou. Agora, se a pergunta fosse bem feita, o Palmeiras mereceu as vaias? Que recebeu ao final do jogo? Né? Ele poderia também dizer, não, mas eu não ouvi as vaias. Mas ficaria muito mais, né? Porra, como não ouviu, cara? A pergunta é objetiva. É que as perguntas coletivas não são objetivas, elas são cheia de rodeio. É uma frase, gente. Boa noite, Abel Ferreira, boa noite. O Palmeiras mereceu as vaias que recebeu da torcida ao final da partida de hoje, há pouco? Porque todo mundo ouviu as vaias. Enfim, e acho que as vaias não são para esse jogo, são para o momento do Palmeiras. Você acha que é merecido? Por momento, Palmeiras sim. Pro jogo de ontem, não. Acho que o jogo foi até um bom jogo. Foi um bom jogo, melhor que a maioria dos jogos do Brasileiro. O Palmeiras tentou ganhar o jogo, o Cruzeiro também. Foi um jogo legal até. Pouco tempo de bola rolando para variar, 40 e poucos minutos aí, não chegou nem a 45. Mas eu acho que quando a bola rolou, o jogo foi interessante, com boas chances de gol. Goleiros trabalhando bem, né? Os times buscaram, criaram. O Cruzeiro é um time em recuperação. A posição do Cruzeiro na tabela não tem nada a ver com a qualidade técnica do time, né? Então o Arthur Jorge está acertando. Foi o 7º jogo, né? Isso eu escutei ontem na transmissão ou depois do programa, não me lembro. 7º jogo do Abel, o Arthur Jorge, não ganhou nenhum.
contando os tempos de Botafogo, jogaram Libertadores, jogaram Brasileiro. O ano passado o Cruzeiro não ganhou, o Palmeiras não ganhou do Cruzeiro no Brasileiro. Pois é, nem o Flamengo. Os dois. Duas derrotas e duas... Perderam em Minas e empataram em São Paulo, no Rio de Janeiro. Esse ano o Flamengo já ganhou do Cruzeiro, né? Ainda com o Tite, né? E agora o Arthur Jorge está recuperando o time. O Cruzeiro, passando pelo Boca, tem um jogo terrível contra o Boca terça-feira, vai ser um clima pesadíssimo por conta de tudo que aconteceu em Belo Horizonte. Mas, conseguindo a classificação, acho que o Cruzeiro deve crescer bastante no segundo semestre nas Copas. Na Copa do Brasil já está, né? E na Copa Libertadores, se ele conseguir a classificação, que está bem disputado ali com o Boca e com a Universidade Católica. Então, assim, o empate, eu acho que é normal. O empate com o Cruzeiro não é motivo para vaia. A decepção do torcedor, eu entendo, ele espera uma vitória, mas vaiar não. Mas acho que a vaia, ela está trazendo o quê? Empate com o Remo, empate com o Santos, são 3 jogos em casa, e o Palmeiras, ele perdeu 6 pontos e ganhou 3, né? E, então, acho que a vaia está por aí, mas... Eu acho que ele fez, eu faria algo parecido no lugar dele. Por que eu vou comprar essa briga? É lógico que quando acaba um jogo desse, você não tá feliz. A cabeça não tá fria, né? Nem o coração. Conversa. Qualquer um, você tá meio pé da vida. Pô, cara, patamos o jogo em casa de novo, que merda. Tem que ganhar esse jogo. Aí tu vai pra coletiva, que você tem que ir pra coletiva. Aí você vai comprar briga com a torcida. Já teve situações de embate com a torcida, quando ele foi muito xingado, até de forma até exagerada, eu acho. Aquela manifestação lá atrás, no ano passado. Então ele meio que se esquivou, né? Mas mais importante o Palmeiras não foi ruim o jogo, mas o Palmeiras chega jogando menos do que pode. Esse elenco pode mais, em tese pode mais, não está conseguindo. A comissão técnica não tira tudo que pode desse jogo, desse time. Esse é o meu entendimento. Que é a grande crítica que ele recebe já há um bom tempo. Eu acho que a vaia passa por aí, pelo pacote. Os jogos recentes, o Palmeiras ganhou o jogo da Libertadores com o Sport Cristal, Jacuipense, os jogos do Brasileiro é uma sequência de resultados ruins, né? E deu essa chance que você falou ao Flamengo para logo mais. Embora eu acho que para o Flamengo hoje, se empatar, já vai ser um bom resultado. Pelos desfalques, pela dificuldade que o Flamengo tem histórica de jogar na Arena da Baixada, o piso de plástico lá, em petição de miséria, pelo que o pessoal fala, vai ser trocado, né? O Flamengo não tem De La Cruz, que não joga... Ele joga onde, De La Cruz, né? Pode botar em looping, se quiser. A vaia está lá. Então, o Palmeiras mereceu. Quando você fala, você ouviu, gostaria que reagisse? Opa, reagir aqui. Não ouvi. Ele pode ter legal, não ouvi, estava me despedindo, cumprimentando o técnico adversário, conversando com ele, não prestei atenção, minha cabeça estava em outro lugar, não me toquei. Ele pode até dizer isso e pode ser verdade, pode ser pura verdade, pode ser não só um argumento não. Então acho que nisso ele foi bem. Acho que vale até para todo mundo refletir. Gente, façam perguntas diretas. Ainda mais assim, quer ser incisivo, uma pergunta direta. É ou não é? Sim ou não? Quando dá margem... Cara, tem pergunta coletiva que dura eu já marquei uma de 2 minutos e 52 segundos. Sério, cronometrei. O cara falou mais que o entrevistado. Aí, no tempo que o Felipe Luiz era técnico do Flamengo, eu ficava na dúvida se ele estava tirando sarro dos caras, se ele esquecia mesmo. O cara faz uma pergunta, fala, faz uma segunda, fala a terceira. Aí você começa a responder a terceira. Aí fala, eu não lembro a primeira, qual era mesmo? Aí eu falo, será que ele está tirando sarro do cara? Porque eu acho que tem que tirar sarro mesmo, pô. Tá de sacanagem, cara. Então, assim, acho que é isso. A pergunta, se fosse mais direta, talvez tirasse uma declaração diferente, porque aí você não dá muita margem para... Agora, o time, de fato, está jogando menos do que pode, mas acho que ontem não foi o problema. Eu acho que a atuação nem foi a pior, pelo contrário. Um adversário sério, duro, difícil, muito qualificado, um jogo até legal, né? Poderia ter mais tempo de bola rolando, mas o jogo acho que foi um bom jogo. Quem assistiu, acho que não ficou com sono, né? Não foi um jogo modorrento, pelo contrário. As equipes tentaram vencer, teve até muita trocação, aquela coisa toda, né? E acho que a questão é que o Palmeiras, no pacote recente, ele só tem vitórias sobre adversários bem inferiores, e nos jogos do Brasileiro, mesmo com times mais fracos, você vê esse Santos que tomou de 3-0 hoje, o Palmeiras não venceu. Cada jogo é um jogo, outro cenário, o Santos jogando em casa, fora de casa se defendendo contra o Palmeiras, contra o Coritiba, ele vai para o ataque, dá campo para contra-golpe, o Coritiba deita e rola. Não estamos comparando os jogos, pelo contrário. Mas na cabeça do torcedor funciona assim, ele pensa, Santos toma de 3-0 do Coritiba, não ganhamos desses caras em casa, né? Clube do Remo, tá na zona do rebaixamento, a gente não consegue ganhar. Porque não é só o lance do gol anulado, né, que deveria ter sido validado, já falamos sobre isso. O jogo não se resume a isso, né? E o Remo tinha um jogador a menos. Então o torcedor, ele pensa, cara, aqui eu posso pensar na arbitragem, mas cara, dá para ganhar desse time aí, independentemente desse lance. O time não está jogando bem. Eu acho que a vaia passa por aí, da insatisfação com o momento do time, do futebol que vem sendo apresentado. Quando 2 times estão brigando por um título, por uma determinada posição, eu costumo olhar os 2 times quando eles estão jogando. E aqui a gente tem repetido, eu tenho falado toda hora, todo mundo tem falado. O Flamengo está jogando melhor do que o Palmeiras.
De um modo geral, o Flamengo está jogando melhor que o Palmeiras. Muito difícil você ter um jogo do Palmeiras que é agradável. O Palmeiras tem conseguido algumas vitórias em cima da hora. Claro que vale, tá? Lógico. Diferença de um gol em cima da hora vale. Mas aí eu procuro analisar pelo contexto, pelo todo. Porque isso vai durar até o final do ano. E nesse momento, o Palmeiras está jogando menos que o Flamengo. Se você for olhar o jogo de domingo, independentemente do resultado de hoje, o Flamengo entra mais credenciado do que o Palmeiras. Pelo que está jogando, pela bola, por bola. E ontem realmente foi uma exceção, o jogo ontem poderia ter sido diferente, ontem foi um jogo bom, ontem foi um jogo legal de ver. Mas normalmente os jogos do Palmeiras têm sido muito chatos. Mas ontem também teve a ver com o Cruzeiro, que tem um jeito de jogar também que, né, vai pro jogo e tal, ajuda bastante. O Palmeiras será sempre um time que os adversários vão temer. Então o Palmeiras vai ter que criar alternativas para que os jogos fiquem mais fáceis, para que a coisa seja mais viável para o time. Senão ele vai ter esses apertos, vai acabar cedendo alguns empates e o time não vem jogando bem. Essa é uma verdade. Esses números são indiscutíveis? Depende. Você precisa analisá-los também. Muito tempo de invencibilidade, sim, mas alguns resultados que, na verdade, o Palmeiras não ganha um ponto, ele perde 2. E o Palmeiras tem caminhado muito para isso. Ontem não, ontem vai, razoável você empatar com o Cruzeiro em casa. Acho o Cruzeiro um time forte hoje. Mas o jogo do Remo, você não pode, não justifica. O jogo do Santos, não justifica. Então, realmente, o Palmeiras está jogando menos do que pode. Continua jogando menos do que pode e não é coisa nova. Já faz 2 anos que o Palmeiras não ganha nada, faz 2 anos que o futebol tem sido contestado e, de novo, esse ano, mesmo com o alto investimento que aconteceu, o Palmeiras continua jogando menos do que pode. Mas com um erro que foi dele, que parece que não foi. Mas aí não sei se o erro é dele, que ele não é um médico, né? Ele pensa no jogador. Eu quero esse jogador, quero. Quer o Paulinho? Quero. Mas é quem é que examina? Quem é que aprova? O problema é clínico, não é técnico. Não é que ele não quer contar com o jogador, ele não pode contar. E não pode contar por quê? É a mesma coisa que, vamos imaginar, quando o De La Cruz foi contratado, quem era o técnico do Flamengo na época? Já nem lembro mais, eles trocam toda hora, né? Era o Tite. Não, foi antes, foi no começo. Vitor Pereira? Nem lembro mais, tem que pesquisar. Digamos, qualquer um. O técnico do Flamengo está lá, chega o De La Cruz. Aí não pode escalar na grama sintética, não pode escalar não sei aonde, se está chovendo. O cara fala, cara, eu queria um jogador, mas não sabia que ele não podia jogar aqui ou ali. Essa questão acho que não tem a ver com o técnico, não. Fosse só uma questão técnica, ok, por que você não escala? Ele está dizendo, o cara nunca está à disposição. Porque se dissessem para ele, a não ser que alguém tenha dito, olha, o jogador tem um problema de lesão, vamos contratar assim mesmo? É demorada a lesão. Aí tudo bem, ele seria corresponsável. Mas se não foi colocado isso para ele, ele não tem responsabilidade. Ele pode ter dito, o cara teve uma lesão e tal, mas daqui a pouco eu poder... Cara, são quase 2 anos. Eu lembro, Nesse aspecto, eu acho que ele tem razão. Desde que ele não tenha participado, que ele não tenha sido comunicado dessa gravidade. Que eu imagino que nem o Palmeiras sabia, né? Ou não avaliou assim, senão não contrataria, não tem cabimento. Eu lembro bem que quando o Ronaldo Fenômeno veio pro Corinthians, que vão na casa no apartamento do Ronaldo, era o Rosenberg, que era o diretor de marketing de futebol do Corinthians, falou, a minha parte é ir em busca dos patrocínios com o nome do Ronaldo. A parte clínica e física já não é comigo. Se vocês trouxerem e eu não conseguir arrumar os patrocinadores para pagar o Ronaldo, vai ser uma rua sem saída cheia de pedra. Então minha função é essa. Levou o doutor Joaquim. O doutor Joaquim falou, não, eu boto o Ronaldo para jogar. Eu consigo olhar o joelho dele, fazer tudo, porque tem isso tudo mesmo. Você falou, Abel, quero atleta, mas tem que fazer os exames médicos, né? Sim. Que nem quem foi agora do Corinthians, o Choca, né? O zagueiro foi lá pra Itália. Foi, e voltou. Né? E voltou. Continua jogando. Na parte clínica aqui. O Cetré também, o atacante colombiano do Atlético, do Estudiantes, que bateu lá no Atlético Paranaense e voltou. Era o Tite mesmo, treinador. Era o Tite. Era o Tite. De La Cruz. Pois é. Não tem, se ele fosse até hoje, ele teria culpa? Não, pô, o cara não joga. A não ser que alguém fale, olha, esse cara aqui joga pouco na grama artificial, só volta daqui a 3 anos e tudo. Não, traz assim mesmo. Aí eu não acredito que o técnico tenha dado esse tipo de resposta se ele tivesse essa informação, né? Que essa avaliação é do departamento médico, no caso do Palmeiras. Aconteceu com o Mbappé agora, pegaram o joelho errado do Mbappé. Que loucura. Você viu isso no Real Madrid? Então um erro grande aí foi do departamento médico. Acho que tem um erro de avaliação aí, né? O Palmeiras não é muito transparente com relação a isso, não explica, né? Porque até o Palmeiras sabia que ele estava machucado. Ele chegou machucado, né? E aí falou, ele vai chegar, vai se recuperar. Mas é muito tempo, né? Essa
Pô, o Pedro teve o cruzado e já votou. Isso. O Pedro tá pra ir pra Copa amanhã aí. Pode estar ou não tá. E o Paulinho ainda não jogou. E o que fica com relação ao Paulinho é uma dúvida com relação. Eu imagino que as pessoas. Eu penso isso também. Tomara que eu esteja enganado. Que não esteja enganado, não, que eu não vou emitir uma opinião. É uma dúvida. É a longevidade dele e o que vai ser da carreira dele. Ele vai conseguir jogar contento? Porque ele é um jogador de força e velocidade, muito técnico. O Paulinho, sem a condição de dar aquelas arrancadas, não é o Paulinho. E parado 2 anos. Pois é, esse é o problema. Ele vai ter que se reinventar e virar um jogador mais, né? Mais de receber, tocar. Porque ele é um jogador muito forte fisicamente, ele é muito bom naquela. Ele formou uma ótima dupla com o Hulk assim. Boi na frente, forte, aguenta o tranco com o adversário, sabe, prende a bola bem, a bola nos pés, finaliza bem, dá um passe e tal. Ontem ele entrou no jogo, você percebe 2, 3 jogadas que ele é um jogador muito, muito qualificado.